Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre se está subvalorizada ou não. Hoje vamos falar sobre a Microsoft. Já comentamos bastante sobre a Meta e o Google. Aliás, a Meta hoje subiu 4,7%. O Music Park 1.1 foi lançado. Zuck voltou a twittar. Então está tudo bem, ainda assim está extremamente subvalorizada. Microsoft. Microsoft também é um daqueles nomes em que, bom, já é dado como certo que esteja lá no topo. Mas, por outro lado, quando você olha para o desempenho das ações, não tem sido realmente bom. E não é como se fosse uma ação cara. Ainda é muito lucrativa. Então, o que está acontecendo de fato com a Microsoft? Vamos primeiro olhar o mapa de calor de hoje. Como você pode ver, verde brilhante para a meta de volta a $631, que é um nível importante para essa ação. Mas se você olhar para a Microsoft é uma empresa de 2 trilhões e 860 bilhões de dólares, negociando em torno de $384. Se olharmos para a ação em si, nos últimos 5 anos, a ação subiu 38,2%. Ela está passando por uma queda agora. Vamos considerar os últimos 12 meses, mais ou menos. Ela está passando por uma queda de cerca de 29%. Ela caiu 23% nos últimos 12 meses, mas desde o seu pico caiu 29%. Ela estava em queda de 35% não faz muito tempo. Então, qual é a situação da Microsoft? Essa é uma empresa que vale a pena comprar agora? É mais uma daquelas que estão baratas demais para ignorar? O mercado simplesmente não está olhando para as coisas certas? O mercado só está interessado em empresas como a Anthropic, uma SpaceX IA, uma OpenIA, etc, etc. E não está realmente interessado em empresas como a Microsoft, a Meta ou até mesmo a Amazon. Sim, a Amazon é um pouco mais cara do que a Microsoft, mas ainda assim são empresas muito boas. Até mesmo a Nvidia, certo? E a Nvidia, sim, ela vale 4,9 trilhões de dólares, ainda subiu 24,3% no último ano, caiu 14%, esse é o recuo no momento. Mas ainda é uma empresa que está sendo negociada a, 31 vezes o PL histórico, mas apenas 20 vezes o PL futuro com um índice PEG de 0,5. Quero dizer, é bem interessante ver que certas empresas no mercado estão sendo valorizadas e recebendo um prêmio super alto, enquanto outras, que geralmente são aquelas que ainda estão indo extremamente bem hoje, não estão realmente recebendo tanta atenção assim. Agora, pode ser por causa disso. Se olharmos para o CAPEX, o crescimento do CAPEX, isso se refere aos últimos 12 meses da Microsoft. Quero dizer, você pode ver claramente o que aconteceu nos últimos 5 anos foi de cerca de 20,6 bilhões de dólares para 97,2 bilhões de dólares. Vai ultrapassar 100 bilhões de dólares no próximo trimestre. Considerando os últimos 12 meses, sabemos das preocupações com o CAPEX. Já ouvimos isso 1000 vezes. Mas a Microsoft, diferente de muitas outras empresas, a Microsoft ainda está gerando aqui uma quantidade enorme de fluxo de caixa livre. Nesse caso, nos últimos 12 meses, isso é mais de 70 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Certo, nós vimos isso também com o Google. O fluxo de caixa livre lá não vai ficar negativo. E isso é uma enorme vantagem competitiva neste momento. Porque se, digamos, a monetização não for tão boa quanto pensávamos, então aqueles que não são lucrativos provavelmente vão sair do mercado. Mas aqueles que têm uma quantidade insana de dinheiro em caixa e que geram uma quantidade insana de dinheiro, bem, eles podem sair por aí comprando. Tipo, eu gosto dessa empresa, eu gosto desse produto, eu gosto desse recurso, eu vou comprar, eu vou integrar. E meu ecossistema fica cada vez melhor. Então, de novo, qual é o problema com o mercado aqui? Antes de responder do ponto de vista da análise técnica, veja que isso está no semanal. Lá em junho, no começo de junho, tentou passar acima da média de 50 no semanal. Não conseguiu. Houve uma grande rejeição ali, voltou tudo para baixo da média de 200 dias, que aliás, se olharmos o gráfico diário agora, como você pode ver, estamos em terra de ninguém. E no diário era a média móvel de 200 dias no início de junho. No semanal era a de 50, que são áreas-chave. Rejeições, agora estamos um pouco em terra de ninguém. Se eu fosse um apostador, eu presumiria que a próxima divulgação de resultados é quando isso começa a subir, porque vai mostrar novamente a adoção do Copilot e o crescimento do Azure.
Fale um pouco mais sobre ser agnóstico em relação ao modelo, que vai ser uma tendência cada vez maior. Agora o mercado diz que o CAPEX supera o crescimento da receita, certo? Temos cerca de 190 bilhões de dólares planejados para 2026, o que é mais do que toda a receita anual da AWS. A AWS ainda é a maior de todas. A adoção do Copilot ainda não foi comprovada em grande escala, com 20 milhões de assinaturas pagas frente a mais de 450 milhões de usuários comerciais do Microsoft 365, indicando baixa conversão. O risco de dependência da OpenAI, cerca de 45% do backlog de 627 bilhões de dólares da Microsoft, está atrelado a esse único cliente. Ok, mas vimos a Microsoft tentar se diversificar e se afastar da OpenAI. Então, tem também, eu não acho que isso seja um grande problema, a reestruturação do Xbox. Eu realmente acho que essa reestruturação é necessária. E, sinceramente, com todo esse escândalo da Sony, certo? Num cenário em que disco físico não significa muito, eu acho que existe uma grande oportunidade aqui para o Xbox. E eu sou alguém que nunca teve um Xbox na vida. Eu sou do time da Sony, mas olha, se a Sony vai passar a perna na gente, talvez seja a hora de mudar. Então vamos tentar entender por que o mercado está errado aqui. A Microsoft ainda é vista, claro, como uma empresa de software, certo? É a maior empresa de software do planeta. A Microsoft é agnóstica quanto a modelos, migra para precificação por uso e integra-se aos fluxos de trabalho das empresas. A maioria dos concorrentes não consegue replicar isso, e você vai entender por que isso faz sentido. Já falamos sobre isso antes, mas vou repetir com prazer. Então, em relação ao Copilot, as licenças do Copilot cresceram de 15 milhões para mais de 20 milhões em um trimestre, um aumento de 250% em relação ao ano anterior. O engajamento semanal agora iguala o do Outlook. E Nadella chama isso de se tornar um hábito diário. Claro, eu pessoalmente, como você sabe, aquela teclinha no meu teclado aqui que é do Copilot, eu nunca uso. Mas todo mundo com quem eu converso, que trabalha em uma grande empresa, grandes corporações de tecnologia, todos eles têm que usar o Copilot. Então eu acho que sim, você tem que ir para o setor empresarial para ganhar bastante dinheiro com IA. Quanto à receita anualizada de IA, ela está em 37 bilhões de dólares, um aumento de 123% em relação ao ano anterior. A receita de produtividade e processos de negócios está em um recorde histórico de 135 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, crescendo a uma taxa composta de 14% ao ano. Quanto ao CAPEX de 190 bilhões de dólares, isso é algo que, sim, está acontecendo em toda parte. Nós não sabemos qual é o verdadeiro retorno sobre o investimento, certo? Podemos colocar um número ali, mas o que podemos ver é que o RPO comercial é de 627 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 99% em relação ao ano anterior. Então, claramente, há uma demanda bastante grande. Em segundo lugar, a margem operacional atingiu um recorde histórico de 46,8% neste trimestre ou no último trimestre, subindo de 40% e 1,6% há 5 anos. Então, o negócio principal está mais lucrativo do que nunca, mesmo durante essa expansão. E quanto à maior questão aqui, certo? A dependência da OpenAI. Então, a parte do Azure, sem contar a OpenAI, ainda está crescendo, 28% ano a ano. No geral, o Azure cresceu 40% no último trimestre. Então, claramente, há crescimento sem contar a OpenAI. E vimos eles, certo, se aproximando cada vez mais da Anthropic. Também sabemos que eles querem que a OpenAI abra capital. Então, sim, talvez eles possam sair de uma posição, podem lucrar, o que for. Mais recentemente, houve um relatório que mostrou que a Microsoft já está trocando os modelos da OpenAI e da Anthropic pelos seus próprios modelos de IA interna em partes da sua estrutura, reduzindo ativamente a dependência de um único fornecedor. Se eles se sentem à vontade para fazer isso internamente, é porque seus modelos de IA são muito bons. Caso contrário, não acho que fariam essa mudança. Próximo ponto. Por que mudar para uma IA mais barata ajuda a Microsoft? Os laboratórios de IA criam um modelo, mas sua margem diminui com a migração das cargas para modelos abertos mais baratos, enquanto existe também a Azure da Microsoft. Essas são as manchetes assustadoras. E então há a Azure da Microsoft. Eles controlam a estrada e cobram a mesma margem de infraestrutura, independentemente do modelo em uso. As empresas agora direcionam tarefas simples a modelos mais baratos e reservam os modelos de ponta para tarefas complexas, em vez de sempre usar o melhor modelo. Você está ouvindo isso da Meta, está ouvindo isso da Microsoft.
Poxa, já ouvimos isso da Palantir há muito, muito tempo. Isso não reduz o uso total de IA, ele explode. Faz sentido. Tokens mais baratos significam que as empresas podem executar agentes em ciclos, ler bases de código inteiras, fazer coisas que antes eram caras demais. E se olharmos para o volume de tokens da Microsoft aqui, mais de 100 trilhões de tokens foram processados pela Microsoft em um único trimestre, isso é 5 vezes mais do que no ano anterior. Mais de 300 clientes da Foundry estão a caminho de processar 1 trilhão de tokens ou mais cada um neste ano. A taxa estimada de queda no custo de inferência de IA por unidade de capacidade é de aproximadamente 10 vezes ao ano. A margem operacional típica da infraestrutura dos provedores de hiperescala fica entre 35% e 38%, mantendo-se estável independentemente do modelo em execução. Tokens mais baratos, historicamente, não reduziram a receita de nuvem dos provedores de hiperescala, mas sim aumentaram muito o uso total. A queda no preço por token e o aumento do gasto total podem acontecer ao mesmo tempo. E então passamos para o Azure EA Foundry, a camada de orquestração. E sim, é muito semelhante ao que o Palantir faz. O Azure EA Foundry permite às empresas rodar qualquer modelo, como OpenIA, Anthropic e os próprios modelos da Microsoft, por uma camada gerenciada com segurança e conformidade. O faturamento já está integrado e o grande diferencial, principalmente para os provedores de hiperescala, é que a troca de modelos ocorrerá. Sabemos que mudar de provedor de nuvem, sim, alguns fazem isso, mas a maioria das grandes empresas, de qualquer forma, usa todos os 3 ou 2 dos 3, mas só existem 3 disponíveis. Maitri, então você não vai ficar trocando de nuvem todo dia. Por exemplo, a Amazon, a AWS, eles têm o Amazon Bedrock, certo? Eles já mostram esse padrão acontecendo. Taxa de execução anualizada de vários bilhões de dólares. O gasto dos clientes cresce, 60% trimestre após trimestre, com mais de 100 mil clientes. Azure Foundry é construído exatamente com a mesma lógica. E, na verdade, acho que ontem lemos um tipo de relatório que dizia que talvez a Meta vá fazer o mesmo em computação em nuvem. Agora, dito tudo isso, a ação está realmente barata? Bem, se olharmos para os múltiplos de avaliação, vamos analisar o DCF em breve. Se olharmos para o PL dos últimos 12 meses e o PL futuro, podemos ver que o PL dos últimos 12 meses está 30% abaixo da média dos últimos 5 anos. O futuro, 31% abaixo da média dos últimos 5 anos. Preço sobre vendas, 15% abaixo da média. Preço sobre vendas futuro, 24% abaixo da média. E então, o EV/EBITDA futuro está 37% abaixo da média. Agora, claro, você pode dizer, tudo bem, mas antes talvez estivesse sendo negociado com um prêmio. E eu diria, sabe de uma coisa? Ok, correto. Mas atualmente, se você olhar esses números de modo geral aqui, eu não acho que está sendo negociado com um prêmio. Agora, claro, a única métrica de todas que vimos que está mais cara, que está elevada, é, obviamente, a do fluxo de caixa livre, o que faz sentido. Um grande aumento no CAPEX. Então, os múltiplos de fluxo de caixa livre estão caindo, como vimos de modo geral. Mas, por outro lado, eles ainda estão gerando uma quantidade enorme de fluxo de caixa livre todo ano. Agora, em relação ao DCF, certo, nós temos um cenário otimista, um cenário base e um cenário pessimista. E como vocês sabem, isso está disponível para todos vocês de graça no Google Drive, junto com todos os outros DCFs por aí. Segundo minhas premissas, o valor intrínseco ponderado da Microsoft é cerca de $508, indicando valorização de 32,5% em relação ao atual. O cenário base é de $518, o otimista de 671 e o pessimista de $326, cerca de 15% abaixo do valor atual. E essas são basicamente as minhas premissas aqui para o crescimento da receita nos próximos 10 anos. Essas são as premissas para a margem EBIT também para os próximos 10 anos. Você pode brincar com esses números, é claro, por conta própria, criar sua própria história para que isso faça sentido e, claro, para chegar a esse tipo de conclusão, certo? A receita deve chegar a cerca de $907 bilhões até o 10º ano no cenário base. No cenário otimista, isso é $976 bilhões. Para o cenário pessimista, $775 bilhões.
Fluxo de caixa livre para tirar a empresa: 264 bilhões de dólares para o cenário pessimista, 425 bilhões e 500 milhões de dólares para o otimista e 362 bilhões de dólares para o cenário base, todos no 10º ano. Isso faz sentido para você? Isso não faz sentido para você? Isso depende de você. É por isso que você faz esse tipo de exercício. Você pode criar a sua própria história. Claro, você pode inventar todos os números para chegar ao resultado que deseja, certo? Para encaixar na narrativa, mas a história precisa fazer sentido, não é? Você não pode dizer que vai crescer 40% todo ano pelos próximos 10 anos. Não, isso não faz muito sentido. Então, para mim, está bem claro. A Microsoft está claramente subvalorizada. E eu não sou o único. Claramente, os analistas também acham que esse é uma ação subvalorizada. O alvo de consenso para 12 meses está em 560 dólares, o que representa uma valorização de 46% em relação ao ponto em que estamos agora. Talvez você se pergunte, então por que não está comprando a ação? Bem, essa é uma boa pergunta. Se eu tivesse muito dinheiro, se eu já não tivesse várias posições na minha carteira, ou você poderia dizer que poderia adicionar a carteira de aposentadoria, embora, como eu disse anteriormente, eu talvez prefira colocar Nvidia lá do que Microsoft, mas quem sabe, isso pode mudar. Mas para mim, agora, se eu tivesse essa ação, provavelmente estaria comprando mais neste momento. Mas não tenho essa ação, então não preciso abrir posição agora. Eu prefiro continuar investindo na Meta porque acho que a Meta é uma escolha mais óbvia e está mais subvalorizada do que a Microsoft. Mas, novamente, se você olhar para a Microsoft, se você olhar para a empresa, para o negócio agora, se você olhar para o crescimento, ele ainda está lá. Ainda é extremamente atraente. É só que, nesse jogo agora, assim como vimos com a Meta, a menos que você lance algum modelo super sofisticado, com benchmarks impressionantes e faça um marketing pesado em cima disso, o mercado não vai ligar, certo? Meta hoje está em 630 dólares. A Meta hoje é de repente uma empresa tão melhor do que era há uma semana atrás? Não, eles simplesmente lançaram o MusicPark 1.1 e as pessoas gostaram dos benchmarks, ou o mercado gostou. Ok. Mas uma semana atrás, nós já sabíamos que o MusicPark estava ficando cada vez melhor. Sabíamos que a Meta iria oferecer novos produtos e serviços. Nós sabemos que eventualmente eles vão começar a cobrar pelas assinaturas. Milhões de pessoas vão pagar pelas assinaturas. Sabemos que eles vão ganhar muito dinheiro. Também sabemos que o negócio principal já está gerando bastante dinheiro. Mas as manchetes e o sentimento é isso que movimenta as ações no curto prazo, especialmente se elas fizerem o preço das ações sair de extremamente subvalorizado para voltar a um valor mais justo. É isso que estamos esperando ver para a Meta e também para a Microsoft, porque os números estão lá. Não é como se nos últimos trimestres essa empresa não tivesse ido bem. Essa empresa foi bem. Lembre-se, 2 trimestres atrás, o crescimento do Azure foi, se não me engano, 38% em vez de 39%. As ações caíram. Ah, fala sério. Isso é uma piada ou o quê? Então, o mercado pode ser, claro, irracional às vezes, especialmente no curto prazo. No longo prazo, não acho que a Microsoft vá sair do mercado. Ela também deve se tornar uma grande vencedora nessa história de IA. O que você acha? Me conte aí embaixo na seção de comentários. Confira todos os links abaixo também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!